Seja bem-vindo ao Evento Improvável, o podcast que não existiria se não fosse a UFRJ. Fala, galera! Aqui é a Luara Cardoso e hoje vamos dar mais um passo na nossa jornada de aprendizado sobre estatística no dia a dia. E na nossa mesa de discussões temos Camila Daltio. Bom dia, pessoal. Mente vazia, oficina de coaching, então bora aprender alguma coisa. Luna Azevedo. Olá, galera. Todo mundo preparado para aprender um pouquinho? Natália Ferreira. E aí, gente? Tô animadíssima para aprender os mistérios da telecomunicação. Bora? Opa, tô animada também. Matheus Maiorano. Fala, galera. Tô aqui usando meu 4G, mas queria um 5G. Será que nosso convidado de hoje me dá um de brinde? E hoje contamos com o Vinícius Mesquita, que é engenheiro eletrônico e mestre em engenharia elétrica, com ênfase em processamento de sinais. E hoje ele está fazendo doutorado numa cooperação entre a Nokia e a Universidade Pompeu Fabra, de Barcelona. É isso mesmo, Vinícius? É isso mesmo. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo. E com então, vocês, Vinícius, tudo bem? Tudo certo, também, a gente ótimo. tá animado. Vamos lá, vamos começar que vai ser bem legal. Vinícius, conta pra gente um pouquinho sobre o seu doutorado. Então, durante o meu mestrado, eu fiz um estágio na Nokia, aqui na França. Então, passei 6 meses aqui na França no segundo ano do meu mestrado. E a partir disso, eu desenvolvi um projeto e conheci a equipe aqui. E aí voltei para o Brasil, terminei o meu mestrado, né, defendi. Então, surgiu uma oportunidade de uma vaga que abriu num projeto, que é essa vaga de doutorado, que é uma cooperação entre a Universidade lá de Barcelona e a Nokia. E o meu antigo chefe, que é o meu chefe atual novamente, tinha gostado do meu trabalho de alguma forma e me chamou para ocupar essa vaga. Então, aqui estou começando esse doutorado. Ah, que legal. Quanto tempo você está na França? Eu fiquei na França esses 6 meses, né, em 2020. E agora eu cheguei aqui em 2021, eu cheguei no dia 2 de fevereiro. Então tem 2 meses. Isso. Bem legal. Então tem pouquinho tempo. Mas, falando um pouquinho mais da área de telecomunicações, eu queria saber, assim, tem muito dado nessa área, provavelmente, né? E eu queria saber como é que esses dados são captados. Então, eu posso dizer especificamente, assim, da minha experiência, né? Eu acredito que com certeza tem muito dado, a quantidade de dado é bem grande, mas para quem está fazendo pesquisa, a gente precisa de uma coisa mais controlada, certo? Então, no sentido de, tipo, a gente precisa saber exatamente o que a gente está tratando e a gente acaba não usando dados que, eu vou dizer reais, mas dados que estão, sei lá, por exemplo, ninguém está coletando os dados que você está falando no telefone, mandando no WhatsApp para fazer pesquisa, né? Então a gente, de alguma forma, fabrica esses dados ou baseado em modelos estatísticos aí, ou então baseados criados em ambientes controlados. Por exemplo, o que eu faço mais especificamente é usar um equipamento que é um radinho, que é um rádio definido por software. Então eu programo como vai ser feita a transmissão e então a partir disso eu consigo gerar os dados da maneira que eu quero, mas mesmo assim levando em consideração, por exemplo, as imperfeições do que a gente chama de canal, que é o meio que a gente está transmitindo, né? Que é um canal real. Então, mesmo que a gente esteja gerando esses dados, os dados, por exemplo, a gente transmite os dados que a gente quer, mas a gente recebe dados que passaram por um canal real, sei lá, que seja que eu estou fazendo transmissão
no meu quarto aqui, entre dois radinhos, tem uma série de imperfeições que vão atingir o meu dado recebido, entendeu? Então, mas é ótimo no sentido que, tipo, é fácil da gente gerar uma quantidade grande de dados e, a partir disso, estudá-los. Não é como, por exemplo, uma área mais... Eu tenho uma amiga minha que trabalha com imagens médicas de ressonância eletromagnética. Então, ela testa em pessoas, então tem que ter voluntário, etc. É um processo difícil de aquisição de dados. Para mim não é. Para mim é muito simples, no sentido de que eu posso simplesmente fazer uma comunicação entre dois radinhos que eu programei, e isso é válido porque a minha comunicação, a minha transmissão passa pelo meio real, porque por exemplo, eu trabalho com wireless, né, que é pelo ar. Então a minha comunicação sem fio pelo ar é válida porque, como você está falando no telefone ali, você está transmitindo, por exemplo, da estação rádio base da antena da sua operadora lá para o seu celular, é o mesmo ar, entendeu? Então a gente consegue capturar imperfeições da comunicação e gerar uma quantidade grande de dados, mesmo que eles sejam gerados a partir da minha própria vontade, não dados reais, assim, no sentido de, tipo, na rua e de usuários finais usando. Não sei se fez algum sentido. Sim. Mas é isso. Fez bastante sentido. Vinícius, como é que vocês tratam esses dados e que tipo de modelos estatísticos vocês usam? A área de telecomunicações e da comunicação sem fio assim, de uma certa forma é bem madura, no sentido de, tipo, existe muita gente estudando e fazendo modelo matemático disso há bastante tempo. Não é à toa que a gente consegue ver um vídeo no celular, porque a gente sabe que a transmissão de um vídeo é uma coisa, entre aspas, pesado, né, que gasta bastante dado ali, mas a gente consegue, hoje em dia a gente consegue, né? Eu acho que no 4G a gente consegue ver vídeos de uma maneira super tranquila. Como é que é feito esse tratamento de dados? Eu não sei o nível da resposta que você espera. Não, mas do que você trabalha mesmo, qual a sua experiência? Então, como eu falei, na minha pesquisa atualmente eu estou gerando dados com esse rádio definido por software, que é basicamente, eu falo, a transmissão vai ser em tal frequência, eu vou mandar tais dados, os dados vão ser assim, vai ter um código corretor de erro, vai ter tal coisa, vai ter tal filtro antes. Então, eu defino por software o que vai ser transmitido no rádio. E aí, no tratamento dos dados que eu recebo, como passou pelo ar, e aí também tem uma série de imperfeições que a transmissão nunca é perfeita por causa da antena, uma série de imperfeições eletromagnéticas que na antena e no equipamento em si. Então, a gente já transmite sabendo que vai dar ruim, entendeu? A gente já transmite esperando que vai dar problema. Então, o tratamento dos dados em si busca sempre reverter no sentido, tipo... Tem uns erros esperados, é isso? Exatamente. E aí a gente tenta reverter para ter o sinal que a gente transmitiu igualzinho, mas só que a gente não recebe igualzinho. Então, o tratamento desses dados é sempre nesse sentido. Compensar os erros, né? No caso. Compensar os erros, por exemplo, se tiver um ruído, passar algum filtro que vai tirar... por exemplo, eu estou transmitindo numa faixa de frequência específica e eu tenho um ruído que está ali perto e eu posso filtrar, tirar esse ruído que eu sei que
que não está afetando muito o meu sinal, mas está ali mais ou menos. Então é sempre Sim. nesse sentido, é sempre tentando reverter o que o canal, o que o meio fez para o nosso sinal. É assim que a gente trata. Vinícius, Entendi. esses dados que vocês simulam, vocês provavelmente simulam tendo em base alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Ah, perfeito. Existem entidades, né? Existe uma entidade chamada 3GPP, que é um bando de gente, um bando de pesquisador, um grupo de pesquisadores que se reúnem, e aí tem gente de indústria, tem gente de academia, se reúnem para formalizarem como vai ser dada a transmissão. Por exemplo, no 4G, e aí eu vou falar de um exemplo, né, porque essas coisas não são tão fixas assim. No 4G, a transmissão tem que ser feita com tal modulação, tem que ter tal frequência, tem que ter tal código corretor de erro. Então, assim, eu posso brincando aqui, eu posso fazer uma transmissão do jeito que eu quiser. Mas, para equipamentos finais, para consumidores finais, existe um esforço de padronização para que a gente consiga transmitir Sim, é óbvio que tem o esforço da própria indústria em ser do jeito que eu quero para favorecer um equipamento meu, sabe? Se eu sou a Nokia e faço um equipamento para uma operadora, por exemplo, para Vivo, e aí eu vendi 1 milhão de equipamentos para várias operadoras, eu quero que seja padronizada para o meu equipamento funcionar melhor, Claro. entendeu? Para todo Claro. mundo ver, para todo mundo ver e falar, olha, o equipamento ali da Nokia tá incrível, porque eu acabei conseguindo favorecer o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de transmitir no padrão. Mas é isso, é baseado o que eu estou fazendo atualmente é baseado nesse padrão definido por essa entidade 3GPP, mas é isso. Então, eu fiquei com uma dúvida, assim. Você disse que as empresas, de certa forma, tentam se favorecer. Uhum. Mas, por exemplo, a antena, ela influencia? Ela é de quem? Não sei se isso faz sentido. Então, acho que eu entendi se um equipamento específico faz tanta diferença assim, essa é a sua pergunta? Um pouco. E, por exemplo, você não sabe... O sinal tá vindo de outro celular. Falando de celular, por exemplo. Tá vindo de um aparelho que pode ou não ser Nokia. Uhum. O que você pode fazer para tornar o seu melhor? Não entendi como favorecer exatamente. Então, as empresas tentam se favorecer esses encontros assim de padronização, mas tem um corpo técnico que vota cada... Por exemplo, a gente vai usar um código corretor de erro... Não, vou falar outra coisa. Um tipo de transmissão que vai ser X. Tudo bem? Então, mas aí a empresa sabe muito bem como otimizar o seu equipamento para fazer aquela transmissão X. Então ela vai lá e fala, a gente acha que tem que ser feito com a transmissão X por causa disso, mas entendi. ela tenta se favorecer nesse sentido, mas Na padronização, né? na hora da Agora padronização. entendi. Mas na hora do equipamento, aí já é uma coisa depois, entendeu? Então, acho que no meu ponto de vista, é uma coisa antes, entendeu? Entendi. Vinícius, que tipo de ferramenta que vocês usam no seu dia a dia, assim? Software, de programas computacionais? Que tipo de ferramenta? Eu uso para esse rádio definido por software, tem um programa que se chama GNU Radio, que é para controlar esses radinhos. E aí depois que eu fiz a aquisição desses dados, atualmente eu uso Python, e porque eu trabalho com aprendizado de máquina e tal, eu uso TensorFlow, porque é uma coisa que as pessoas no meu laboratório usam, mas TensorFlow, já usei PyTorch, mas são essas três coisas principais. O programa para controlar os radinhos, o Python
E dentro da esfera aí do Python, o TensorFlow. E você trabalha, sua equipe é composta assim por pessoas de diferentes áreas? Ou chegam os dados e sua equipe, que todo mundo faz não a mesma coisa, mas na mesma área, trata aqui? Eu tenho um projeto no meu doutorado, né, que para fazer uma coisa específica, e eu faço basicamente tudo sozinho no sentido de tipo geração de dados, tratamento de dados e análise de resultados. Eu faço sozinho. Não tem ninguém fazendo a mesma coisa comigo. Tem um orientador, né, da Nokia, e tem um orientador da Universidade de Barcelona. Mas trabalhar, colocar a mão na massa é só eu e eu mesmo. E aí depois eu peço auxílio e vejo se estou fazendo certo em reuniões com eles, mas a minha equipe basicamente existem pessoas que fazem projetos diferentes, entendeu? Não é uma coisa centralizada nesse sentido. Vinícius, eu queria saber, você falou que anteriormente você falou que é uma transmissão diferenciada que vocês fazem pelo ar, então eu queria saber se ocorre uma frequência muito grande, aliás, menor de erros. Não, e justamente a gente não quer que ocorra uma quantidade menor de erros, a gente quer que ocorra uma quantidade igual para a gente poder Tratar. Justamente levar em consideração o que aconteceria no ambiente real, entendeu? Então a gente não quer que seja mais simples, a gente quer que seja tão complexo quanto você andando no seu dia a dia e mandando mensagem no WhatsApp, e aí tem a transmissão entre a estação rádio base e o seu celular. A gente quer que seja tão complexo quanto isso. É óbvio que a gente, por exemplo, se eu estou trabalhando da minha casa, no meu quarto, em tempos de pandemia, eu não consigo reproduzir exatamente isso, porque a estação rádio base está longe, está a uma certa altura, você estando numa certa velocidade tem várias pessoas e prédios refletindo o sinal e coisas e tal. Eu não consigo, digamos assim, imitar essa situação específica, mas digamos assim, a intenção não é transmitir de uma maneira mais que tenha menos erro, né? A intenção é reproduzir um ambiente mais realístico possível. Sim, Vocês conseguem medir isso? Tipo assim, quão próximo está da realidade? Ou vocês só tentam aproximar da realidade e ver o resultado? Existe sim maneira de ver como isso acontece, porque a partir de transmissões, digamos assim, realísticas, no sentido desse exemplo que eu dei, de uma pessoa andando numa rua movimentada, com vários prédios, existem medições disso, e a partir dessas medições reais, a gente consegue extrair certos indicadores, vou chamar assim. E aí, quando eu estou fazendo o meu experimento aqui, num ambiente mais controlado, eu também tenho como calcular certos indicadores e eu consigo ainda disso comparar os meus indicadores com algo que seja real, entendeu? Não sei se eu consegui responder aí a pergunta, mas a gente consegue fazer essa comparação, entendeu? E aí, por exemplo, dá um exemplo bem específico. Quando acho que todo mundo já ouviu falar de efeito Doppler e tal, aquele exemplo clássico de quando a ambulância está passando por você ouve a sirene diferente e tal. Quando a gente está andando de carro e mexendo no celular, existe um certo espalhamento causado pelo efeito Doppler do nosso sinal. E aí existe uma forma de calcular essa quantidade de espalhamento. E aí quando eu vou reproduzir o meu... E aí eu fiz esse experimento real com alguém realmente andando no celular e eu ali capturando os dados para poder salvar e para poder calcular esse espalhamento. E aí, quando eu vou reproduzir no meu laboratório, beleza, será que agora eu consigo fazer uma transmissão realística?
colocando esses parâmetros assim assado, aí eu vou lá e calculo se o espalhamento faz um certo sentido, é coerente com o que a gente tem na realidade. Por exemplo, se o espalhamento é de 20 Hz e eu estou colocando no meu modelo um espalhamento de 1 GB, não faz sentido nenhum, né? Então, a gente consegue aproximar o nosso modelo a partir de dados reais, digamos assim. Então, Vinícius, voltando aí a gente falar de dados, você falou que por se tratar de uma pesquisa, os dados chegam mais direitinhos para você. Uhum. E, então eu queria saber se além disso, você saberia nos dizer quais são as principais dificuldades de se trabalhar com um grande volume de fluxo de dados? Eu vou tirar aí a parte das dificuldades de requerimentos de computador, tipo, a gente precisa de um computador super potente e tal, vou fugir um pouco dessa parte, né, porque acho que não é bem isso que você perguntou, né, mas... Eu acho que seria mais a relação do tratamento desses dados mesmo. Não sei entender isso. Então, pra gente de telecomunicações, a gente não precisa, vindo uma grande quantidade de dados, com certeza vai ter coisa muito repetida, entendeu? Então a gente não precisa de saber que... A gente precisa de diversidade. Esse é um ponto, assim. A gente precisa de diversidade de dados. Então, quando vem uma grande quantidade de dados, nem sempre esses dados são diversos. Eles não representam de situações muito diferentes que eu vou encontrar no dia a dia. Mas tem outra coisa também que é a dificuldade de entender a representatividade desses dados. Também tem a questão de tirar os dados que estão fora da minha distribuição ali que eu espero, porque a gente nunca vai para um problema sem saber como vai ser, pelo menos assim. Como eu disse, a área de telecomunicações é bem desenvolvida no sentido de, tipo, tem muito estudo teórico em cima de tudo. Então, a gente nunca vai para um problema sem saber mais ou menos o que esperar. Ou seja, se eu coletar esses dados aqui de uma certa transmissão, eu já vou, com base na literatura, eu já vou sabendo como vai ser mais ou menos um modelo estatístico que eu espero enxergar. Então, na questão de uma grande quantidade de dados, para a gente é o tratamento de outliers, é saber se os dados que eu estou observando ali seguem o comportamento que eu espero, se eu realmente aí conseguir medir de forma correta e para obter os dados que eu realmente queria, eu fiz uma medição totalmente equivocada ou tem algum problema no meu pipeline de aquisição de dados. Então, existem esses vários desafios, né, de trabalhar com um grande fluxo de dados. Entendi. Então, mas aí falando mais um pouquinho sobre esse fluxo de dados, você falou que na telecomunicação a teoria já é bem consolidada, vocês já conseguem estudar em cima disso, o que vai acontecer em cada caso e tal. Mas aí você acha que o Big Data trouxe alguma influência para telecomunicações nesse sentido? Acho que sim. Porque, assim, existe a área de telecomunicações realmente tem uma abordagem teórica muito bem desenvolvida, mas na prática a gente vê que as aplicações vêm mudando, entendeu? Se antigamente a gente usava o celular só para ligar, hoje em dia a gente nem sabe que o celular tem a função de ligar mais, sabe? A gente quer mandar WhatsApp, áudio e vídeo, mas não só isso do celular, que representa uma mudança, mas também em outras esferas existem outras aplicações, por exemplo, na indústria, com o desenvolvimento de sensores cada vez menores e a famosa tecnologia das coisas, que aí tudo vai ter um sensorzinho. Tudo isso gera dado.
Tudo isso gera uma grande quantidade de dados e tudo isso precisa ser transmitido. Ou seja, telecomunicações entra. Mas por mais que a gente saiba como transmitir da antena ali que está transmitindo no celular aqui, a gente não está... Muitas vezes a gente não consegue modelar aplicações muito específicas. E aí, essas aplicações, essas necessidades que vieram surgindo, não necessariamente a gente já sabe como modelar de uma maneira boa, digamos assim, de uma maneira acurada, e aí de uma maneira que a gente consiga representar bem aquela situação. Então, o Big Data aí vem para trazer uma solução que ok, a gente não precisa então, talvez a gente não precise de modelo para tudo. A gente pode aprender a partir dos dados, não é isso que é aprendizado de máquina, enfim. A gente pode aprender a partir dos dados. Então, mesmo que surjam novas aplicações muito específicas que a gente não sabe modelar muito bem, o Big Data vem, digamos assim, de socorro e de alternativa, trazendo uma nova possibilidade de a gente conseguir modelar a partir de dados, nesse caso, soluções para transmissões mais confiáveis. Eu acho que é isso. Vinícius, esse aprendizado de máquina, como você acha que pode contribuir para o sistema de comunicação? Então, existem muitas maneiras, e aí eu posso dar uma resposta que é mais puxando para o meu lado, assim, puxando porque eu estou fazendo doutorado justamente nisso, né? E aí tem um pouco a ver com a resposta anterior que eu dei, de situações que a gente não espera, porque assim, a gente sabe que os modelos que a gente tem não são perfeitos, né? A gente modela, mas não... Por mais que a gente faça modelos mega complexos que levem em consideração de tudo, assim, até a estação do ano que a gente está e um modelo super complexo, a gente não consegue representar todas as possibilidades possíveis de situações que podem ocorrer no nosso dia a dia. Então, no caso do aprendizado de máquina, isso traz então ferramentas que, a partir de uma grande quantidade de dados, nos permite construir soluções que englobem imperfeições e situações que a gente eventualmente não colocou no nosso modelo. E aí tem outra coisa também que, para comunicação especificamente, para comunicação sem fio especificamente, as necessidades os requerimentos que as pessoas, que essa parte de comunicação sem fio tem hoje em dia é muito mais versátil, no sentido de, tipo, se a minha estação rádio base tem que atender uma pessoa que está baixando um vídeo ali de 4K no celular, então o que essa pessoa precisa? Essa pessoa precisa de um fluxo muito grande de dados, certo? E eu também, essa mesma estação tem que atender uma pessoa que está andando de carro e que só está querendo fazer uma ligação. Então, essa pessoa precisa de uma conexão confiável para conseguir entender o que a pessoa está falando, sem perder muita informação. Então, eu tenho aí duas situações que são que a gente acha que a gente vê como, assim, opostas, porque uma pessoa está ali parada, só querendo muito dado, querendo um grande fluxo de informação no celular dela, e outra pessoa
quer uma coisa constante, mais confiável. Isso é um pouco oposto. E aí, com o aprendizado de máquina, a gente consegue fazer um sistema que aprendeu a partir de certos dados e que aprendeu que essas duas situações podem existir, e eu não preciso de contar com um modelo só que pode funcionar mais ou menos só para cada um, entendeu? O nosso equipamento, e aí eu digo o equipamento físico, assim, ele pode ser construído para funcionar de uma maneira inteligente, que ele consegue se adaptar tanto para uma situação, tanto para outra, e não de uma maneira, digamos assim, rígida, como se eu apenas dependesse de um modelo específico para tratar todas as situações. Então, o aprendizagem de máquina pode trazer esse tipo de benefício. Vinícius, eu queria saber qual o maior desafio assim, que você acha que é de trabalhar na área de telecomunicação? O maior desafio. Pessoalmente, eu acho uma área muito interessante, mas muito complexa no sentido tanto matemático, de formulação matemática e tal, mas eu acho que isso tem a ver muito com experiência e com o que você trabalha. Mas um dos grandes desafios é que ela está sempre mudando, assim. Isso é um desafio porque você está sempre tendo que aprender coisas novas, e isso geralmente é muito rápido, e dependendo do estágio da sua vida, você não quer ficar sempre aprendendo coisas novas, você quer, sei lá, fazer o seu trabalho ali e depois ir para casa, mas às vezes o seu trabalho exige que você está sempre aprendendo tecnologias novas, e isso é um grande desafio porque nunca vai ficando fácil, né? Sempre vai ficando mais difícil, parece. É igual a gente ficando mais velho e não entendendo o que é um TikTok, entendeu? Os jovens estão ali dominando isso daí, e o pessoal mais velho tá tipo, meu Deus, por que vocês estão aí dançando na frente de uma câmera? Eu não tô entendendo. Eu já não entendo, eu não sou tão velha assim. Pois eu também não, mas eu tenho uma certa dificuldade. Aí eu dei um exemplo para brincar, né? Porque... Mas é isso, assim. E a tecnologia está sempre mudando, por mais que você, por exemplo, você foi um engenheiro de telecomunicações em 2000, e aí você parou no tempo. Você não faz nada hoje em dia mais, sabe? As tecnologias são totalmente diferentes, então essa é uma dificuldade. Por mais que seja interessante, por um certo sentido, mas aqui eu não tô glamorizando o aprendizado eterno. Eu acho que tem um certo limite para o ser humano, né? Então acho que isso é Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que isso é uma certa dificuldade de trabalhar nessa área, mas é interessante. Por enquanto que eu tô jovem. Mas, Vinícius, falando um pouco mais sobre essa parte de aprendizado que você acabou de falar, o seu doutorado agora você está estudando sobre o que vem depois do 5G, certo? Certo. Você tem algum spoiler do que você está estudando, assim, do que vai vir? Como a gente deve se preparar para esse momento, né? Do que vai vir depois? Eu acho, e assim, é o que eu falo, assim, geralmente para, sei lá, para meus pais, sabe? É que para o usuário final não tem tanta graça, assim, porque o que vai acontecer é que talvez as velocidades fiquem maiores, sabe? A sua conexão caia menos. Por exemplo, quem nunca foi no Réveillon e aí tava na praia com 1 milhão de pessoas, parece impossível hoje em dia, mas isso já aconteceu. E aí você não tinha sinal, porque tem muita gente sendo servida na mesma área, e aí a infraestrutura não é capaz de suprir isso. Então, eu acredito que para o usuário final não tenha tanta graça, mas os efeitos que a gente pode ver
e aí eu me incluo também, porque é óbvio que eu sou usuário final, e eu sou mais usuário final do que estou aí na indústria, porque, né, eu só fazendo um doutorado, não sou ninguém. Eu acho que pra gente é mais nesse sentido, tipo, beleza, legal, agora posso estar na praia, ou sei lá, quem vai ver jogo de futebol e no estádio que tem 40 mil pessoas, minha internet não vai cair mais, eu vou conseguir mandar um vídeo. Eu acho que é interessante nesse sentido. E a parte chata é que esperem comprar um celular novo em breve, e depois continuar comprando celular e mudando de chip, é isso. Sim. Porque assim, pra gente, a gente não tá interessado que tipo de tecnologia para transmissão sem fio é feito. Pra gente, tanto faz, sabe? Uhum. A gente quer ver o nosso vídeo carregando rápido, com uma qualidade boa. Pelo menos... e quem tá fazendo pesquisa sabe disso. Então, a gente tem uns certos indicadores que nos dão esse tipo de feedback, digamos assim, de tipo, beleza, eu fiz esse sistema aqui e ele tá funcionando tão bem que eu tô transmitindo a essa taxa aqui, tô transmitindo a 10 gigabits por segundo, incrível. Então eu sei que isso reflete numa melhoria para o usuário, mas o usuário não quer saber se eu estou usando um equipamento que é baseado em rede neural, enfim, isso não importa, né? Mas esperem coisas mais rápidas e internet em mais lugares, assim, por exemplo, sei lá, hoje em dia esses smartwatches já estão bem difundidos, né? Todo mundo já tem bastante consciência já tem bastante conhecimento desse tipo de tecnologia. Sim. E eu acho que uma coisa que eu posso acrescentar que está sendo bem estudado atualmente e que eu não sei se aí eu pelo menos não acho que está sendo bem difundido porque está bem no início, são o uso de superfícies refletoras inteligentes, tentando traduzir assim mais ou menos, o que significa que, enfim, para o usuário final também não tem nenhuma diferença, só o que eu falei, mas para a infraestrutura da rede de telecomunicações, significa, por exemplo, saindo da antena lá de uma estação radiobase, e aí usando uma superfície inteligente, e é inteligente no sentido de, tipo, ela vai me ajudar a retransmitir o sinal para o meu usuário final, por exemplo, eu no celular. Então, antena, essa superfície inteligente, refletindo para o meu celular, para justamente melhorar, de alguma forma, a minha conexão com essa estação radiobase, com essa antena. Então, é um meio do caminho, assim, sabe? É uma parede de concreto que não é só uma parede de concreto. Tem ali uma camada que tem podemos pensar assim, um certo circuitinho eletrônico que vai mudar de uma maneira que vai me ajudar a ver meu vídeo do YouTube mais rápido. Mas é uma coisa que está bem no início. Mas assim, próximas gerações a gente já deve ver isso sendo usado e assim, aonde especificamente na prática, eu não sei dizer se é numa parede de um prédio, se no futuro vai nas laterais dos carros, vai ter isso, assim, é uma viagem, né? Caramba, muito legal. E aí é uma coisa meio que parece ficção científica, mas que as pessoas já estão trabalhando nisso e já tem protótipos e, enfim, eu acredito que... Tudo no início é meio ficção científica, né? Depois a gente vai normalizando as coisas, né? Total. E inclusive, por parecer meio ficção científica, sofre um certo preconceito de certos pesquisadores, assim, tipo, isso aí não vai dar em nada, sabe? Então, não vou deixar... Então, por exemplo, eu sou um chefe de um laboratório e tem essa tecnologia nova surgindo.
será que eu aposto nesse? Será que eu falo será que eu gasto o tempo do meu pesquisador ali falando, olha só, estuda isso daqui porque vai ser interessante? Ou será que eu simplesmente ignoro esse tipo de tecnologia? Tem muito disso, assim. Mas... É uma sensibilidade que tem que ser praticada, né? É difícil a gente saber analisar coisas que a gente não sabe as implicações, né? Sim, concordo. E agora, isso aconteceu assim na equipe que eu trabalho, e agora como está tendo muita pesquisa saindo sobre esse tipo de superfície inteligente, está saindo muita coisa teórica, algumas práticas, mas muita teórica. Então a equipe que eu trabalho, vamos dar uma olhada nisso daí, entendeu? Que daqui uns 10 anos provavelmente a gente já vai ver bem implementado, assim, porque a gente sabe que a tecnologia hoje em dia voa, né? Sim. Bom, Vinícius, eu queria te agradecer muito pela sua presença. Foi muito legal ter você aqui. E assim, a gente aprendeu bastante. Acho que... foi ótimo. Foi muito Foi legal. muito bom mesmo. Eu particularmente não conhecia quase nada sobre a área de telecomunicações e eu acho que você esclareceu muita coisa. Fico feliz pelo convite. Muito obrigado mesmo pelo convite. Obrigada, Vinícius. Foi ótimo. Obrigado. Obrigada aí. Muito obrigada, viu? E queria falar também que é interessante a gente falar sobre as telecomunicações, porque é uma coisa que está no nosso dia a dia, né, o tempo inteiro, e a maioria das pessoas não fazem ideia de como funciona, do que se trata. Então, a sua presença foi muito legal por conta disso, esclareceu bastante coisa. Obrigada. Obrigado a vocês, e eu acho que é muito disso mesmo. Tem certas coisas que a gente tem certas coisas que despertam um certo interesse na gente, que para as pessoas em geral é o suficiente para saber que está ali. Por exemplo, sei lá, como a água chega na nossa torneira. Para mim, que não sou estudado nessa área, para mim é o suficiente saber saber o mínimo, entendeu? Mas com certeza também é um sistema mega complexo para chegar a água na nossa torneira, que tá ali no nosso dia a dia, né? Não, com certeza. Muita coisa que a gente não para pra pensar, né? E... Com certeza. Eu acho que parar pra pensar sobre tudo também, a gente fica um pouco maluco, mas... Com certeza. Se a gente tem um interesse em certas áreas, eu acho que isso que é o bacana, correr atrás. É bom descobrir as áreas de possível interesse, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante. Sim, com certeza. Vinícius, eu acho que é uma curiosidade mundial se os Nokias são realmente indestrutíveis. Ou sim, dá pra destruir um Nokia ou esse é um evento improvável? Não, eu acho que tem muitas provas já que é indestrutível. Tem vários vídeos no YouTube testando. Assim, acho que não tem nem muita discussão, não. Mas tô brincando, o iPhone destruiu o celular não. Agora É uma polêmica que a gente não vai entrar, não, hein? Eu até tampei. Mentira, hein, Vinícius? Não vamos entrar nessa polêmica. Até tampei o microfone aqui do telefone da empresa, mas. Tô brincando. Vamos editar isso aí. Obrigado.